Fala rapaz e tudo certinho, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mestre Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e hoje a gente está aqui para poder falar aí especificamente sobre um ponto do cenário de Skyfall RPG. A gente vai falar sobre as divindades, ou o que é o conceito de divino em Skyfall. Então, a primeira coisa que é importante entender sobre o que é o divino em Skyfall é entender da onde que eu tirei a noção de divindade, né? A primeira coisa que é importante entender é que a noção de divino em Skyfall está amplamente relacionada à noção de melancolia, de que existe alguma coisa maior que sofre e que protege e que projeta a sua dor nos mortais, né? Então, quando a divindade conhecida como vida, ela morreu, né? Ela desapareceu, ela sucumbiu, enfim, acontece que as criaturas começam a enlouquecer e na verdade elas são chamadas de dádivas, né? As dádivas começam a enlouquecer e são tomados por melancolias gigantescas. Então, essa noção, né, muito dramática, ela está diretamente relacionada a essa questão dos mistérios, né? Há muito tempo na teologia, e eu falo isso com um pouco de propriedade, que eu estudei um pouquinho de teologia. Não, brincadeira. Mas na verdade sim, eu estudei, mas não é esse o caso. Mas existem as questões dos mistérios, né? Os mistérios, eles são estudos de como funcionam o divino em diferentes culturas, inclusive quando a gente fala, por exemplo, sobre a paixão, né? A paixão de Cristo, por exemplo, ela é uma história que ela é contada em várias outras religiões, em vários outros momentos do tempo de formas diferentes, né? Seja na trajetória de uma estrela, seja na trajetória de vida de um deus egípcio. Essa noção de que existe um ser maior e que sofre pelos pecados dos outros e ele tem uma estrutura de morte e renascimento, é uma estrutura que é repetida em algumas outras religiões, e isso é importante para a compreensão mortal, no sentido de que nós estamos amplamente ligados no que é o pecado, né? A gente se conecta com essa noção de pecado, de arrependimento e de culpa. Então, em Opaf, né, conta-se no Cânone. O Cânone é um grande livro que conta a história do continente. Conta-se que essa divindade chamada Vida, ela deu origem ao continente de Opaf, né, e também a todas as criaturas inteligentes naturais deste continente. Entretanto, em algum momento, essa divindade desaparece e as suas crias, as dádivas, elas enlouquecem. Foi aí que todas as outras deusas interviram e adotaram as dádivas como suas protegidas. Esse desaparecimento da vida criou algo chamado melancolia, que é uma tristeza de uma condenação sobrenatural capaz de se impor sobre qualquer dádiva diferente, né? Então, quando a gente está falando de o místico, de o sobrenatural e de aquilo que se impõe sobre o mundo material, e em Skyfall a gente está falando sobre essa noção interessante de que alguma coisa maior se impõe sobre a vida mortal, né? Então, quando vocês lerem o livro de Skyfall, vocês vão perceber o quanto que isso se impõe e o quanto que isso é intangível. Inclusive, existem dois documentos fundamentais para a fé em Opaf, né? Diferente de alguns outros cenários, as divindades em Skyfall, elas não são físicas. Você não consegue encontrar a divindade da maré, você não consegue encontrar, sei lá, a vida, a terra. Elas são manifestações sobrenaturais de coisas maiores, né? É a vida, a sorte, a morte, a sombra, são sempre femininas. Então essas deusas, né, essas deidades, elas acabam se projetando no cenário sempre como uma possibilidade que, ao mesmo tempo que abraça, né, e que projeta a sua dor nos mortais, ela também é ausente, né? Então essa figura materna-paterna ausente, né? Essa figura materna que se faz presente na ausência, é uma questão poética que eu quis botar um pouco no cenário, né? Não existem deuses homens, então o único deus masculino, de nome masculino, que existe no cenário é o Monitor, e ainda assim ele é debatido, a gente vai falar sobre ele um pouco mais na frente, mas essa noção de que a figura feminina, ela é a única que está presente, ela se faz presente justamente na falta de outras figuras, é uma questão importante da minha história pessoal que eu quis colocar um pouco no cenário, né, de uma forma aí ou de outra. Bom, vamos falar então sobre
como funciona a fé em Opaf. Então, existem 2 documentos fundamentais que acabam atestando que existe aí a fé, né? Que existe o sobrenatural. Então, a primeira parada é que o cânone ele é um livro, tá? Ele é um livro de 1282 páginas que registra os mitos de criação do mundo de Op e a história do continente de Opaf. Ele é uma coleção de obras de muitos autores, de diversos escribas, e que, por vezes, a natureza do cânone é um pouco debatida, porque ele acaba se contradizendo, né? Ele é um codex muito grande e ele acaba se contradizendo. Os próprios autores do cânone acabam se contradizendo. Então, assim, na dúvida, a gente diz desafie o cânone, né? Como a maior parte da população não é formada por, acadêmicos, acredita-se que, na verdade, o livro ele é um acúmulo de crenças espalhadas pela história, né? Como se várias pessoas diferentes acreditassem em várias coisas diferentes e a academia tivesse apenas registrado isso em um livro único, mas ele é tomado, de maneira geral, como a história real do cenário, tá? Então, isso é uma coisa que é bem importante, né? As pessoas acabam determinando o que é verdade pelo cânone, mas ele é um pouco diferente, assim, né? No sentido de que, como o livro original está exposto, ele pode ser encontrado na Câmara Âmbar da Universidade Arcana de Opaf, ele acaba sendo muito visado por turistas e tal, e esse livro também é o centro de uma doutrina chamada a Doutrina do Intangível. Ele que determina que a história do mundo ela é única e só existe uma verdadeira religião a ser seguida, né? Essa doutrina tem milhares de seguidores por todo o continente, mas é amplamente combatida pela doutrina da fé. A doutrina da fé, diferente da doutrina do intangível, ela conta que Emanuele Fontes, era uma gnoma artista que viajava pelo continente de Opaf, dormiu próxima de uma árvore que acredita-se que foi o local de descanso final da divindade conhecida como a Arquiteta. Ao dormir, ela sonhou com as divindades um ao lado do outro como se fosse uma família. E aí, quando acordou, ela se deparou com um rascunho do que seria mais tarde o tabulário divino. Esse tabulário ele é uma ilustração, né? Ele tá, na verdade, no livro, no livreto você vai conseguir encontrar, ele também vai estar no livro físico. Então, isso é bem importante para o cenário, isso aparece no cenário de várias maneiras diferentes. E aí forma-se essa outra doutrina, né? A doutrina da fé, ela é uma religião em volta desse tabulário e da figura da Emanuele como uma espécie de profetisa. E ela foi fundada pelos primeiros nômades que visitaram esse quadro original dela, né? Ela determina que os seus seguidores têm que ter uma vida dedicada às deusas e os seus ensinamentos mais puros. Naturalmente, essa religião também é amplamente desafiada em Opaf, uma vez que as divindades não falam diretamente com os mortais, com exceção da sombra. Então, na dúvida, desafie a fé, né? Então, desafie o cânone, desafie a fé. Além dessas 2 doutrinas maiores, existem várias igrejas menores, tá? Essas igrejas menores, elas são essencialmente pontos de local, de reflexão e coisas parecidas que formam essas igrejas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que tem essa carta, né? Então, teve uma carta endereçada ao Cardeal Vermelho da Igreja do Santíssimo Arrependido. Existe uma igreja chamada o Santíssimo Arrependido que se forma em volta de uma figura de um senhor da guerra que se depara com o livro da doutrina da fé. E quando ele vê com a ilustração da doutrina da fé, e quando ele vê aquilo, ele cai em prantos e se arrepende dos seus pecados por ver aquelas figuras prontas para poder dar a sua vida pelas dádivas, né? Filhas da sua irmã, da sua mãe, enfim, do seu membro da família, né? Então, essas igrejas menores, elas tocam as doutrinas, seja a doutrina da fé ou do intangível, de maneiras distintas. Mas não é exatamente a única forma que a religião aparece, né? Isso aparece também claramente na figura do Rainor, né? Rainor, ele é um clérigo, ele tá na série de Skyfall RPG, um anão clérigo, e ele é um clérigo da vida. Ele não tem necessariamente, ele não segue uma religião, mas ele ora pela vida, ele tem fé na vida. E é aqui que entra uma noção interessante de fé em Skyfall. A fé em Skyfall RPG está amplamente relacionada com a dedicação do indivíduo. Nesse ponto, por exemplo,
o dragão azul, né, que é o dragão azul da Nova Alvorada, ele só existe um dragão azul no mundo e ele é capaz de conceder poderes divinos para seus seguidores. Então, acabam não existindo seguidores de deuses, mas existem talvez alguns seguidores desse dragão azul. Ele é capaz de conceder poder divino, realmente, claramente divino, né? Inclusive tem um arquétipo de paladino do juramento dracônico que ele dá poderes divinos aí, real, para os seus seguidores. Mas por quê? Porque eles acreditam nessa força divina dessa figura dracônica. Então tá muito mais relacionado ao que o cara acredita do que necessariamente o que aquela divindade pode ou não fazer. Aí entra a figura da sombra, né? Enquanto que as divindades são coisas como, por exemplo, a ordem, como, por exemplo, a vida, a arquiteta, a gente tem a sombra. A sombra é uma entidade que foi liberada de dentro de um vulcão, chamado vulcão Tief, e quando ela é liberada, ela começa a conceder favores para as criaturas. Ela é capaz de se aproximar de criaturas em momentos de necessidade e forçar um pacto com ela, assim, ao custo, né, de um pedaço da alma deles, até que a criatura eventualmente vai estar dando toda a alma para a sombra, né? Então, cara, a sombra, por exemplo, para muitos ela é inegavelmente a única divindade de Skyfall. Tipo, se as outras deusas a gente não tem certeza se existem ou não, a sombra fala conosco, então talvez ela seja real. Por outro lado, outros dizem que a sombra não é uma deusa exatamente porque fala com as criaturas, é apenas uma criatura planar muito poderosa. Então, é interessante pensar nessas relações estabelecidas entre personagens e entre divindades. No fim, cara, esse é o básico de o que são as divindades em Skyfall, né? É interessante pensar essa estrutura, e quando você for criar o seu clérigo, o seu seguidor divino, pense um pouco no que é para ele a fé e o que ele entende por fé nesse cenário, se ele segue alguma igreja ou templo, ou uma dessas duas doutrinas, ou qual que ele se aproxima mais para entender o que é o mundo. Tenha bastante liberdade para poder criar o seu personagem. Se você gostou do podcast, então dá um like, compartilha, mostra pros seus coleguinhas, pros seus amiguinhos. E se você tá vendo isso no YouTube, saiba que tem um podcast, é só procurar por Mestre Pedroca. Se você tá no podcast, dá uma olhada no YouTube, que lá vão outros vídeos um pouco diferentes da ideia de podcast. E segue a gente nas outras redes sociais, Instagram, Twitch. Twitch é bem importante, eu gravo toda segunda e quarta-feira o podcast ao vivo a partir das 7 horas, twitch.tv/mespedroca. E não deixa de assistir Skyfall, cara. A gente tá se aproximando do final da série. Não sei exatamente quando que esse episódio vai pro ar, mas muitas coisas maneiras vão acontecer em breve. E no mais, é isso aí. É muito nóis. É very much we. E até a próxima.